Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar com todos vocês nesta oportunidade, através do canal do pastor Edivaldo Bueno, e a lição de número 3 que nós vamos estudar, lembrando que esse trimestre, fala sobre a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Este é o tema do trimestre que estamos estudando. Porém, a lição de número 3, ela vem falar sobre a salvação e o advento do Salvador. Lembrando que a palavra advento, ela quer dizer aparecimento, chegada. Então, quando nós lemos aqui a salvação e a chegada do nosso Salvador. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 1 e verso de número 14, ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." A leitura bíblica em classe também está no Evangelho escrito por João, do capítulo 1 também, do verso 1 até o verso de número 14. E como introdução para a nossa aula de hoje, eu quero ler o verso de número 1, que é muito interessante para compreender o verso de número 14, que é o nosso texto áureo. O verso de número 1, ele diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Nós enxergamos aqui, neste texto tão conhecido da igreja, três verdades absolutas e que nos faz entender o papel do Salvador Jesus Cristo. A primeira verdade que nós encontramos aqui a respeito da pessoa de Jesus, o texto diz que no princípio era o Verbo. Era o Verbo, ou seja, Jesus, ele é eterno. Jesus não tem início. Jesus, ele não foi criado, ele é o criador de todas as coisas. É por isso que João diz, a respeito da pessoa do Senhor Jesus, ele diz que ele era o Verbo, ou seja, um Jesus eterno, um Jesus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, um Jesus que é o Criador de todas as coisas que existem. É por isso, era o Verbo. A segunda verdade que nós encontramos aqui é que ele estava com Deus. Ou seja, nós vemos aqui uma diferença entre o Pai e o Filho, mostrando que Jesus, o nosso Salvador, não é o Pai. São pessoas diferentes, porém que é o mesmo Deus. Então, quando nós lemos que ele estava com Deus, nos mostra aqui a coexistência do Filho e do Pai. E também nós cremos no Espírito Santo. Amém? Porque eles são coexistentes, eles não foram formados, eles não foram criados. Eles existem de eternidade a eternidade. Então, quando nós lemos aqui, estava com Deus, nós vemos a segunda verdade, a diferença entre o Pai e o Filho. E a terceira verdade que nós encontramos nesse versículo a respeito de Jesus é que o Verbo era Deus. Por que isso é tão importante? Porque mostra que Jesus, ele é Deus. Ele não é inferior ao Pai. Eles têm a mesma substância, eles têm o mesmo poder, eles têm a mesma ação, os mesmos princípios, Eles são e formam o nosso Deus, é o nosso Deus. Então, quando nós lemos que o Verbo era Deus, está se referindo a Jesus. Nós entendemos aqui a divindade do nosso Salvador. Ele é eterno, ele e o Pai e o Espírito Santo são pessoas distintas, porém nós entendemos que os três são o mesmo Deus. Amém? Então, o nosso Jesus, ele é Deus. Isso é muito importante para a gente compreender a respeito da pessoa de Jesus que nós vamos estudar
nessa lição. Porque quando nós lemos que o Verbo se fez carne, nós temos que entender que esse Jesus, este Deus poderoso a qual nós falamos aqui, essas três verdades absolutas a respeito do Filho, nós temos que entender que este Deus, ele se fez carne. Ele se formou homem. É por isso que o tópico 1 da nossa lição vem falar sobre o anúncio do nascimento do Salvador. Amém? Então nós temos que entender que o anúncio de Jesus, o anúncio da pessoa de Jesus, do nosso Salvador, nós temos que entender que ele aconteceu ao longo de toda a história. Toda a história anunciou Cristo como Salvador. É por isso que o Verbo se fez carne quando nasceu, ou seja, este Deus tão poderoso que nós mencionamos aqui, ele se fez carne. Ele deixou essa glória. Ele deixou o céu, ele deixou a sua majestade, ele deixou o seu poder, ele deixou o seu trono, tá? E ao deixar a sua glória, ele se humilhou. Por quê? Porque ele se fez homem. Ele habitou entre os homens. Ele habitou entre os homens pecadores. Amém? Então ele deixou toda a magnitude da sua glória, da sua majestade, do seu poder, e ele habitou entre nós, deixando a sua glória e habitando entre os pecadores. E isso foi um sinal de humilhação, porque um Deus que deixa a sua glória habitar no meio de pecadores, ele se humilhou, deixando quem ele era para vir num corpo tão frágil como o corpo do ser humano, comparado com a divindade do nosso Deus. Então ele esteve entre nós. E quando ele esteve entre nós, o nosso Jesus se limitou. Porque aquele que é o Criador do tempo, agora estava preso ao tempo. Aquele que é o Criador de todas as leis naturais, agora estava preso às leis naturais. Aquele que é o Criador do homem, agora estava preso num corpo de homem. E ele fez tudo isso por amor de nós. Ele fez tudo isso para nos proporcionar a salvação. Por amor que ele realizou tudo isso. É por isso que o Verbo, a palavra, o Deus, o Criador, o Deus eterno, né, o Deus poderoso, né, a sua divindade tão gloriosa, se fez carne e esteve entre nós num corpo de homem. Então é interessante a gente observar que esse Jesus que eu descrevi aqui de forma bem simples e bem breve, né, ele foi anunciado ao longo de toda a história do ser humano. Tá? Quando você lê o Antigo Testamento, você vê o anúncio do Salvador desde o livro de Gênesis, desde a criação, desde a formação do primeiro casal após a sua queda. Você já vê o próprio Deus dando testemunho do Salvador. Gênesis 3 e 15 fala isso, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Já estava dando um indício aqui do tipo de Messias que viria, o sofrimento que ele sofreria por amor dos seres humanos, o preço que ele pagaria, a forma do sacrifício que ele realizaria. Né? O próprio Jesus dando testemunho para o primeiro casal a respeito do Salvador, de Cristo, de que nós precisamos de um Salvador por causa do pecado que entrou na raça humana. Nós necessitamos de um Salvador. Mas não parou lá. O anúncio do Messias, ele acontece centenas de vezes ao longo de toda a Bíblia. Quando Deus falou com Abraão e disse para Abraão o seguinte: olha, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 12, verso de número 3, quando ele diz que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas ou abençoadas. Deus aqui estava se referindo ao Messias, ao anúncio do Messias. Amém? Que todo ser humano precisa desse Salvador
para ter comunhão novamente com Deus, porque o pecado roubou essa comunhão. Quando nós ouvimos Moisés profetizar, lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, Moisés diz assim: o Senhor, teu Deus, te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. É Moisés profetizando a respeito do Messias. Mas não para por aí, nós ouvimos também Davi, segundo capítulo 7, verso de número 12, diz assim: quando os teus dias forem completados e vieres a com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confiarei o trono do seu reino para sempre. Aqui nós vemos, através da vida de Davi, nós vemos aqui que viria da sua descendência um Salvador, a qual o reino duraria para sempre, um reino estabelecido para todo o sempre, que edificaria a casa de Davi, estava se referindo ao seu povo. Então aqui nós vemos uma referência a respeito do Salvador, do Messias, aquele que realizaria um sacrifício perfeito. Nós vemos os profetas também falando a respeito do Messias. Isaías fala muito sobre o Messias, tanto é que nós conhecemos ele como um profeta messiânico. Lá em Isaías 53, verso 3, que é um capítulo muito conhecido, o profeta Isaías diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías falando a respeito do Messias, anunciando o Messias. Quando nós vamos para o Novo Testamento, olha que coisa grandiosa, nós vemos os anjos anunciando o Messias, né? O anjo Gabriel que apareceu para Maria, lá em Lucas capítulo 1 do verso 30 até o verso 8, o anjo Gabriel ele vai relatar ali e diz para Maria e orienta ela a respeito do nascimento do Messias, os anjos anunciando o Messias, o Salvador. Quando você lê lá em Lucas capítulo 2 e verso de número 9, os anjos anunciaram aos pastores que ali estavam a respeito do nascimento do Messias, e houve uma grande alegria no coração dos pastores que ouviram os anjos testificar a respeito do nascimento do Messias. Por que isso é tão importante? Porque o sacrifício, a obra que Jesus veio realizar nessa terra, o sangue que derramou lá na cruz do Calvário, o seu sacrifício derramado naquela cruz, ele foi perfeito. Quando os antigos, as pessoas que, por exemplo, estavam sob a lei de Moisés, eles levavam lá os seus animais para serem oferecidos, né? Eles tinham consciência que eles precisariam de algo maior. Por quê? Porque o Messias já estava sendo anunciado. Eles estavam sobre a lei de Moisés, mas tinham a consciência que viria um que era maior do que Moisés, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então o sangue de Jesus já fazia diferença na vida daquelas pessoas também no Antigo Testamento que estavam sobre a lei de Moisés. É por isso que nós aprendemos que toda a Bíblia aponta para Jesus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento aponta para Jesus. Por que aponta para Jesus? Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito para que o homem pudesse voltar a ter comunhão para com o nosso Deus. E isso é muito importante. O anúncio do Salvador. E hoje não pode mudar. O anúncio desse Salvador, ele deve continuar sendo pregado. Ele deve continuar sendo falado. Por quê? Porque o anúncio de Jesus transforma vidas, muda as pessoas. O anúncio de Jesus faz com que as pessoas entendam que o pecado delas podem ser perdoados. Tá? Nós devemos anunciar para que as pessoas possam desfrutar da riqueza e da glória
do reino desse Messias que ele estabeleceu aqui quando nasceu e quando ele colocou o seu reino, ou instaurou o seu reino nessa terra. Então, quando nós ouvimos sobre o anúncio de Jesus no Antigo Testamento, o anúncio de Jesus no Novo Testamento pelos anjos, né? O anúncio de Jesus e da obra de Jesus feito pelos apóstolos após a morte de Jesus, é muito importante e não pode parar para que as pessoas possam desfrutar da obra que Jesus veio realizar, desfrutar da sua riqueza. E quando eu falo riqueza, não estou me referindo a coisas materiais, a riquezas materiais ou coisas dessa terra. Quando eu falo riquezas, eu estou me referindo às riquezas espirituais que a morte de Jesus, né, o seu nascimento, a sua obra, a sua morte, o seu sacrifício, trouxe para nós que aceitamos pela fé o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus, as riquezas espirituais, e a grandiosa é a comunhão que nós temos com Deus. Amém? Quando nós falamos da glória do trabalho de Jesus e nós desfrutamos dessa glória, nós nos referimos à obra que Jesus realizou e continua realizando, porque nós vamos um dia morar com Ele nos céus, e isso é glorioso. Então é por isso que o anúncio desse Messias, o anúncio desse nascimento, o anúncio dessa vida de Cristo, o anúncio da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, não pode parar, porque as pessoas têm que crer e desfrutar deste reino que foi instaurado pelo nosso Salvador nessa terra. Então é isso que o tópico 1 fala, a respeito do anúncio do nascimento do Salvador. Amém? Coisa gloriosa é saber que isso já aconteceu. Esse Salvador já veio, foi anunciado pelo Antigo Testamento, por pessoas importantes como Abraão, Moisés, Davi, o próprio Deus, os profetas. Os anjos falaram desse anúncio e ele aconteceu. Ele aconteceu de verdade. E nós continuamos hoje anunciando esse nascimento, anunciando essa obra e anunciando este Cristo Redentor. O tópico 2 da nossa lição, ele fala sobre a concepção do Salvador. Tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Gálatas, capítulo 4, e o verso de número 4 também, e ele diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que coisa gloriosa quando nós lemos que vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o momento exato, o momento em que o Senhor planejou desde o princípio, antes da criação, antes de ser criado todas as coisas, o Messias, o nosso Salvador, já estava nos planos para remir o homem, ou redimir o homem dos seus pecados. Então a plenitude dos tempos aqui é um momento exato. Cristo veio no tempo certo. Cristo veio no tempo em que ele precisava vir para que ele pudesse realizar a sua obra. Cristo não nasceu num momento anterior ao que nós entendemos, ou Cristo deveria nascer num momento posterior. Não, Cristo nasceu no momento exato, no momento correto para que ele pudesse realizar a sua obra. Deus o enviou, nascido de mulher, nasceu sobre a lei de Moisés, é o que a Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 4, ele nasceu sobre a lei, porque ele veio primeiro anunciar a salvação para o seu povo, né? Para o povo escolhido de Deus, que era os judeus. Porém, ele veio remir todos aqueles que estavam debaixo da lei. Ele veio mostrar que a lei que ele veio trazer era superior, porque ele veio ensinar as pessoas a cumprir
a verdadeira lei, para que nós pudéssemos receber o que nunca ninguém recebeu. A lei de Moisés não tinha esse poder. Antes de Moisés, Abraão não tinha esse poder, Noé não tinha esse poder, ninguém jamais teve esse poder. Que poder é esse? O poder de nos fazer filhos de Deus através da adoção. Porque nós só alcançamos isso na pessoa de Jesus. É por isso que ele nasceu, faz parte da sua obra. Quando o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Jesus para Maria, né? Que é o ponto 1 da nossa lição, que diz: um plano concebido desde a fundação do mundo. Nós temos que entender que esse anúncio que foi feito pelo anjo Gabriel, nós temos que compreender que ele anunciou porque era naquele momento que Cristo ia nascer. Mas o plano para a redenção do homem, este plano, como diz Apocalipse 13, capítulo 8, que diz: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo, né, Deus já tinha este plano arquitetado, que o Senhor Jesus viria para remir e para salvar o homem do seu pecado. Então o anjo Gabriel está anunciando ali o momento exato que isso iria acontecer, né? O momento que estava para acontecer, que era o nascimento de Jesus. Maria ficaria grávida através de uma obra do Espírito Santo e Jesus viria a este mundo. Mas o plano para salvar o homem já estava no coração de Deus, do próprio Filho, do Espírito Santo, mesmo antes do mundo ser formado. Amém? Então, quando a gente lê lá em Lucas, capítulo 1, e verso de número 30, que diz assim: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então ali o anjo já está anunciando que Maria ficaria grávida, inclusive já diz a ela qual deve ser o nome que Jesus teria na terra. Nós compreendemos que o nome Jesus é o nome humano de Jesus. Quando nós falamos que Jesus, né, e o seu sacrifício, o plano de redenção, já é antes da fundação do mundo, nós usamos o nome de Jesus para que nós possamos compreender que nós estamos falando do Filho, né, e da obra do Filho. Mas o nome Jesus é um nome terreno que ele recebeu para viver nesta terra. Verso de número 32 ainda do capítulo 1 diz assim: este será grande, o anjo Gabriel falando com Maria, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando nós ouvimos aqui o anjo dizendo, né, a respeito da grandeza do Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, né, que viria da descendência do trono de Davi, ele reinaria eternamente na casa de Jacó. O seu reino não teria fim. Nós aprendemos aqui, irmãos, que em Jesus, tá, o sacrifício foi feito de forma perfeita. E nós não precisamos de mais nada, somente de Cristo Jesus. É por isso que o seu reino não terá fim, né? O reino de Cristo é eterno. Hoje ele reina nos nossos corações, mas ele vai governar todo o mundo. O seu reino não terá fim, né? Hoje o reino de Cristo é um reino espiritual, é um reino que está dentro das pessoas, mas o reino dele também será um reino de governo mundial, né? De governo onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Então o anjo estava anunciando ali a grandeza desse reino,
que não precisaríamos de mais nada, só de Jesus. Por isso que era tão importante aquele nascimento. Ele continua, o anjo continua dizendo no verso de número 34. E disse Maria ao anjo: como será isto? Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a nuvem do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aqui nós estamos diante de um mistério que nós temos que crer, acreditar pela fé. Acreditamos porque foi anunciado por Deus através do anjo Gabriel. Amém? Eu vejo que muitas pessoas tentam explicar a encarnação, muitas pessoas tentam dar motivos assim para que as pessoas possam entender, tentam doutrinar, tentam explicar de forma lógica o nascimento ou a encarnação de Jesus, porque nós temos que entender que Maria, ela ficou grávida por uma ação divina, né? Uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Então nós não temos como explicar isso de forma lógica. Nós acreditamos pela fé. Nós acreditamos porque está escrito na palavra de Deus que foi assim. Então, não devemos ficar procurando uma forma lógica de entender isso, didática de compreender, muitas explicações e explicações. Não, a encarnação de Jesus, Jesus vindo como um homem, deixando a sua glória, deixando o seu poder divinal e encarnando em um corpo de homem, né? Num corpo de ser humano, mesmo entendendo que ele era 100% homem e 100% Deus, ele estava limitado num corpo de homem e ele nasceu de uma forma sobrenatural. Foi gerado no ventre de Maria de uma forma sobrenatural. E nós cremos nisso pela fé. Por quê? Porque toda a Bíblia vem anunciando o nascimento do Messias. E ele foi gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E quando nós cremos nessa ação sobrenatural, irmãos, nós vamos entender, né? Nós estamos falando, a leitura bíblica em classe aqui, ela fala a respeito do nascimento de Jesus, na visão de João, né? O apóstolo. Nós entendemos que João, ele tinha como objetivo aqui mostrar a divindade de Cristo. Um dos objetivos do Evangelho, né? O último Evangelho escrito foi escrito por João, e o objetivo de João aqui era mostrar a divindade de Cristo. Por quê? Porque estavam surgindo muitos falsos profetas, muitos falsos ensinos a respeito da divindade e do nascimento de Jesus. Então o objetivo de João aqui é mostrar a divindade de Cristo. É por isso que João descreve o Cristo, o Salvador, né? E a palavra Cristo, ela quer dizer ungido, consagrado. É por isso que João descreve aqui o Cristo, o ungido de Deus, para ser o Messias, o Salvador. Ele descreve como o próprio Cristo dizendo: eu sou o pão da vida. O próprio Cristo dizendo: eu sou a luz do mundo. O próprio Cristo dizendo: eu sou o bom pastor, né? Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. O próprio Jesus, que nasceu de forma sobrenatural, de uma ação do Espírito Santo, se colocando como o Salvador, o Messias, o caminho para que os homens e para que toda a raça humana pudesse ter um encontro ou ser perdoado por Deus e voltar a ter comunhão com Deus. É por isso que João descreve o poder desse Cristo. Ele nasceu, mas era um Cristo poderoso,
né? Um Cristo que se colocava como a porta para a salvação e um Cristo que demonstrava que era o Filho de Deus, né? Que esse nascimento foi real, sobrenatural e divino, um Cristo que se coloca como a porta para a salvação, mas é um Cristo que demonstra na prática através do seu poder. Foi um Cristo que transformou água em vinho, foi um Cristo que curou um cego, né? Um Cristo que curou um servo oficial de um centurião romano, um Cristo que curou um paralítico, né? Lá no tanque de Betesda, multiplicou pães e peixes, andou sobre o mar, ressuscitou Lázaro, um Cristo que mostrou o seu poder. É por isso que é o ungido de Deus, é por isso que ele é o consagrado de Deus, é por isso que ele nasceu de forma sobrenatural. Olha o que diz aqui no ponto 3 da nossa revista, que diz assim, no tópico 2 ainda, o ponto 3 diz, um roteiro divino de vida. Desde a fundação do mundo, Jesus foi o Salvador. E a partir do seu nascimento, essa realidade foi confirmada. E por que foi confirmada? Porque Jesus, né, nascendo de uma virgem, Jesus nascendo na cidade de Belém, né? Jesus nascendo numa manjedoura humilde, num local humilde, né? Num local onde não tinha aquela pompa, aquela grandeza, um rei nascendo num ambiente tão humilde, mas que ao longo da sua vida mostrou que era o Salvador, demonstrou em poder que era o Salvador. Ele se humilhou porque deixou a sua glória. E a humilhação de Cristo não é vista só lá na cruz do Calvário, porque foi uma morte de cruz, uma morte de humilhação, mas a humilhação de Cristo é desde o seu nascimento, porque nasceu numa manjedoura, nasceu num lugar simples, nasceu num lugar rodeado de pobreza, porém ele deixou a sua glória, veio nascer num lugar simples para que ele pudesse alcançar todos os corações, para que ele pudesse alcançar todo o ser humano. E quando ele morreu naquela cruz, ele carregou sobre si toda a nossa iniquidade, toda a nossa culpa, todo o nosso pecado e tudo aquilo que havia contra o ser humano, todo o pecado que era sobre nós imputado, ele pagou o preço. É por isso que a Bíblia vem relatar que Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele nos salvou do inferno, porque o pecado nos levaria para o inferno. E um relato de um nascimento tão simples para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Jesus, o Cristo, o Salvador. Isso é glorioso e é por isso que nós anunciamos Jesus, essa salvação e o nascimento desse Cristo sofredor, porém um Cristo também que salva aqueles que creem. O tópico 3 da nossa lição, tá? Ele vem falar sobre o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É interessante quando a gente pensa, irmãos, na encarnação de Jesus. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, esteve entre nós. E é interessante quando a gente olha para a vida de Jesus, no seu ministério terreno, nós vamos ver que Jesus chorou, nós vamos ver que Jesus sentiu saudade, Jesus experimentou dores, Jesus sentiu tristeza de morte, sentiu rejeição, Jesus sentiu-se cansado, teve sede, teve muitos atritos, teve fome. Por quê? Porque Jesus estava limitado num corpo frágil que é o corpo do ser humano. Porém, ele tinha que passar por tudo isso. Tem um texto na Bíblia que eu acho extraordinário para que nós possamos compreender o papel do Messias entre os homens, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Está lá em Hebreus capítulo 4, verso de número 15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa
compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. O que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia vai dizer que Jesus sofreu todo tipo de tentação. Ele foi tentado em tudo, tudo. Então, tudo que nós passamos hoje, Jesus também passou. Todo o sofrimento que nós passamos, todas as tentações que nós enfrentamos, Jesus também as enfrentou. Por que isso é maravilhoso? Por que isso é tão glorioso? Porque hoje Jesus ele pode se compadecer de nós. Jesus ele pode entender aquilo que nós passamos. Jesus ele pode interceder porque ele enfrentou o que nós enfrentamos. É por isso que foi tão importante o Cristo sofredor entre nós, encarnado num corpo de homem. É por isso que foi tão importante. É por isso que ele se compadece das nossas fraquezas. É por isso que tem condições de perdoar o nosso pecado. Porque ele enfrentou todas as tentações, porém, ele venceu todas elas. Ele passou por elas sem pecado. Ele não se entregou às paixões deste mundo. Ele as venceu. Ele derrotou todas elas. E por ter derrotado, ele pode se compadecer. Porque quando a Bíblia diz que ele pode se compadecer, não é simplesmente olhar para o ser humano e dizer assim, olha, eu sei o que você está passando. Não, ele vai além disso. Ele diz, eu sei o que você está passando e eu tenho condições de te ajudar. É por isso que ele enviou o Espírito Santo. É por isso que ele está conosco todos os dias. É por isso que a fé em Cristo Jesus nos faz vencer os pecados. A fé em Cristo Jesus nos torna pessoas justificadas diante de Deus. Porque Cristo se compadeceu das nossas fraquezas. E é muito bonito isso, irmãos, porque quando nós alcançamos essa verdade, esse evangelho poderoso, nós entendemos também qual é o nosso papel aqui nessa terra. Porque é muito bonito a gente entender o papel de Jesus, o seu nascimento, a sua obra. É muito bonito nós entendermos a sua morte, a sua ressurreição. Isso é lindo, isso é maravilhoso e nós estamos estudando isso nessa lição. Só que também nós compreendemos qual é o nosso papel aqui nessa terra. Porque quando nós vencemos em Cristo Jesus, nós temos condições de anunciar esse Salvador. Nós temos condições de continuar anunciando este Salvador. Porque quando nós olhamos para uma pessoa que não conhece Jesus, nós entendemos que essa pessoa está caminhando para o inferno. E nós temos condições também de nos compadecer dela e levar esse Jesus que pode salvar. Porque nós olhamos para ela e nós entendemos, olha, eu sei o que ela está passando, porque eu passei por isso, Jesus me perdoou, Jesus me purificou, Jesus me sarou, Jesus me justificou, Jesus me santificou e em breve Ele vai me glorificar. Então eu quero isso para essa pessoa também. Então eu vou levar e vou continuar anunciando esse Salvador. Que coisa maravilhosa, irmãos. E Jesus fez muito mais por nós. Jesus, ele fez muito mais. A humilhação dele como servo, né? Essa humilhação nos fez entender que ele é o nosso exemplo a ser seguido. É o que está comentando aqui no tópico de número 3. Quando nós olhamos para Jesus, nós compreendemos, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Quando nós olhamos para Jesus, nós compreendemos os pensamentos de Deus. Porque como o próprio Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então quando nós olhamos para Jesus,
encarnado nesta terra, o seu nascimento, a sua obra, nós conseguimos compreender os pensamentos de Deus, os planos de Deus. Nós conseguimos enxergar o tamanho do nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo. E assim como nós aprendemos sobre o pensamento de Jesus, nós aprendemos como deve ser o nosso pensamento, o que deve passar na nossa mente, amar a Deus, amar as pessoas. Amém? Nós aprendemos aqui, quando olhamos para a vida de Jesus, nós aprendemos com o seu viver. Amém? Por quê? Porque Cristo nos ajuda a trilhar os melhores caminhos. Nós olhamos para Cristo, aprendemos com Cristo e sabemos qual é o melhor caminho que nós temos que trilhar. O seu sacrifício foi perfeito. Ele venceu todas as nossas iniquidades. E isso nos faz entender que nós só precisamos de Cristo. Cristo nasceu e nós só precisamos desse Cristo que nasceu, viveu e morreu pelos nossos pecados. Você não precisa de mais nada. Você precisa, em primeiro lugar, de Jesus. Vejo muitas pessoas dizendo que para ser salvo precisa pagar um preço muito alto. Então tem pessoas que querem pagar esse preço. Então as pessoas acham que pelas obras que elas realizam, elas vão encontrar o Salvador. Não. O princípio é, você tem que crer em Cristo Jesus. É a fé que te faz vencer os seus pecados. É a fé em Cristo Jesus que te torna justo. É a fé em Cristo Jesus que te santifica. É a fé em Cristo Jesus que faz eu ter ações, que faz eu ter uma vida dedicada à obra de Deus. Mas tudo começa pela fé. Não se começa pela obra, se começa pela fé. As obras é um sinal da minha fé. É por isso que o Verbo se fez carne, para nos ensinar todas essas verdades. E eu leio aqui a conclusão e encerro essa breve reflexão que fizemos aqui a respeito do nascimento, do advento do Messias, do advento do nosso Salvador. E a conclusão diz: as boas novas do Evangelho se materializaram em Jesus quando de seu nascimento em Belém. Sua obra salvadora foi profetizada ao longo de todo o Antigo Testamento, anunciada pelos anjos aos pastores e ecoa de forma abrangente por todo o universo. Ele se encarnou, se humilhou e finalmente triunfou gloriosamente mediante a sua ressurreição para assim nos garantir a salvação. Essa é a obra de Cristo, o nosso Senhor. Que Cristo Jesus possa lhe abençoar, que você possa se dedicar em conhecer esse Messias e que nós possamos continuar aprendendo através da palavra de Deus. Tenha uma boa aula e que Cristo Jesus possa lhe abençoar. Amém. Deus abençoe.